Quero dar boa tarde a todos vocês. Quero dizer que é muito bom estar aqui e vamos juntos para mais esse tempo. Onde você estiver aí, curva sua cabeça, feche seus olhos. Não sei se você está no seu horário de almoço, ou talvez você está na sua casa, ou talvez aí no ônibus, ou no veículo, ou na praça, na rua. Independente de onde você está, vamos orar ao Senhor antes de todas as coisas. Amém? Pai, eu sou grato a Ti por essa tarde, por esse momento especial, onde nós nos encontramos aqui, Pai, para um tempo contigo e também para, Senhor, estarmos com os irmãos, buscando profundidade em Ti. Pai, estamos aqui por você, toda a honra e toda a glória é tua. Nós estamos construindo algo para Ti. Nós estamos visando construir um lugar para que Tu possa habitar. E a partir desse lugar de habitação, que possamos reproduzir aquilo que Tu é. Senhor, que possamos avançar, Senhor, levando, Senhor, a carga do Evangelho, Senhor, para todos aqueles que precisam. Senhor, que possamos queimar e iluminar, Senhor. Queimar e iluminar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, leva-nos, Senhor, mais fundo, Senhor. Leva-nos, Senhor, para mais perto, Senhor. Nos conduz para um lugar onde a Tua visão ela é estabelecida, onde a Tua voz é compreendida. Senhor, nos leva para esse lugar onde, Senhor, as tempestades passam, o vento passa, Senhor, os terremotos podem passar, mas, Senhor, estamos fundamentados na rocha. Nossa casa permanece em pé para a honra e glória do Teu nome. Pai, nós queremos ouvir a Tua palavra e queremos praticar a Tua palavra. Então vem com o peso da Tua palavra, que nos impulsiona a viver essa verdade, Senhor, e caminhar dentro dessa verdade, Senhor, e ficarmos firmes, inabaláveis, mesmo em tempos de desafios, tempos de aflições, tempos de perseguições, tempos difíceis. Nós queremos permanecer firmes no Senhor. Eu oro e te agradeço por essa tarde, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, aleluia. Queridos, Deus está nos chamando para perto, amém? Deus está nos chamando para perto. Há um convite para todos nós, há um lugar de encontro com Deus. Nesse lugar, nós somos resgatados e amadurecidos. Então eu não sei você, mas eu me sinto assim nesses dias. Eu me sinto sendo chamado para mais perto. Eu me sinto sendo conduzido para mais perto. E nesse lugar nós somos resgatados e nós somos amadurecidos. E a partir desse lugar, evidências vão sendo notadas, porque é impossível viver nesse lugar, perto de Deus, um lugar onde Ele nos resgata e nos amadurece, e as evidências não serem percebidas. As evidências, elas vão sendo percebidas, tá? Então eu quero ler com você Êxodo capítulo 3, que diz, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse, Moisés,
Moisés, e ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tire os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora este o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que te tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu, que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Queridos, então, o que a gente percebe aqui? A gente percebe Deus tocando a terra e encontrando Moisés, chamando Moisés para perto. Para quê? Para um propósito coletivo. Entenda bem, Deus usa homens individuais para cumprir propósito coletivo. Tudo referente a Deus tem a ver com o coletivo e não com o individual, por mais que ele comece no individual. Então, Noé, ele é chamado, Deus encontra ele homem justo e íntegro. Qual o propósito de Noé? Reconstruir. E de alguma forma se envolver na missão que Deus tem agora, de construir uma arca para preservar a essência, para preservar o modelo e a partir daí reproduzir. Então você vê que Deus, ele usa pessoas individuais para cumprir propósito coletivo. Nós lemos aqui que o Senhor está ouvindo o clamor do seu povo. O Senhor está vendo a opressão do povo. O Senhor está vendo a situação de escravidão do povo. E agora, o Senhor chama alguém para perto, para liberar a missão, empoderar, encorajar, para que possa trabalhar em prol do povo. Então, por que Deus me chama para perto? Somente para mim? Não. A partir de mim, alguém vai ser tocado. A partir de mim, o todo vai ser alcançado. Então, Deus muitas vezes começa com... Foi assim com Davi. Um texto que falamos muito, o enfrentamento de Davi e Golias. Davi, ele vê o rei Saul amedrontado, o povo amedrontado, e Davi disse: olha, não desfaleça o coração de vocês, eu irei e eu lutarei contra esse incircunciso. Então você vê Davi se movendo em prol do povo de Deus, o exército do Deus vivo. E Davi diz assim: olha, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ele nem diz quem é esse incircunciso para me afrontar. Ele diz para afrontar o exército do Deus vivo. Davi tinha bem fundamentado dentro dele que o ataque era contra o todo,
era contra o povo de Deus. Que a oposição era contra o todo. Então, queridos, por mais que nós temos as nossas batalhas, os nossos desafios, as nossas aflições, nós precisamos entender que as batalhas e as aflições, elas são amplas. Elas são contra o todo, contra o povo. E nós precisamos, a partir de nós, achar um lugar de dar uma resposta para Deus e começar a se mover para reverter toda a situação. Então, quando eu olho para Êxodo capítulo 3, o que eu percebo? Eu percebo Moisés apacentando o rebanho do seu sogro, e ele vem ao monte de Deus, a Horebe. Ele estava fazendo algo que era correto, apacentando as ovelhas do sogro, o rebanho. E de repente ele passa por um lugar onde o sobrenatural agora invade o natural. Talvez ele apacenta o rebanho já há algum tempo, talvez ele pratica aquela atividade já há algum tempo, mas nesse dia algumas coisas começam a acontecer. Primeiro, o anjo do Senhor, em uma chama de fogo, aparece no meio de uma sarça e olha, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Olha o que está acontecendo. Moisés está apacentando o rebanho do seu sogro, como você, talvez num dia qualquer, você está vendendo uma camisa, uma calça numa loja, o outro está numa indústria consertando uma máquina ou produzindo um material, o outro está andando na rua, talvez indo a uma lotérica no banco, pagar contas, o outro talvez está cumprindo um mandado de um pai, de uma mãe, está indo resolver uma situação. Era a movimentação natural de Moisés. Só que agora o sobrenatural invade o natural. O anjo do Senhor aparece em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Moisés olha e ele vê algo incrível. Por quê? Porque no deserto era até normal a sarça arder. Muito calor, a gente sabe que isso acontece. Petrópolis, muitas vezes, quem mora aqui sabe, nós olhamos para as montanhas e às vezes está queimando, porque é muito calor, né? Então pega fogo, ainda mais quando o mato está muito seco, né? E ali poderia ser normal a sarça arder, pegar fogo, mas não é normal a sarça não se consumir, ela permanecer. Entende? Então existe algo que está acontecendo que não é normal acontecer. Então a nossa percepção, ela precisa ser aguçada, porque muitas vezes estamos dispersos, não percebendo aquilo que não é normal acontecer acontecendo. Então o anjo visita e agora uma manifestação incrível dos céus está acontecendo, e Moisés agora ele diz: me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não queima. Moisés agora se vira e ele se interessa
pela grande visão. Ele diz grande visão. Ele diz: me virarei para lá e verei esta grande visão. Ou algo atraiu minha atenção. Tem algo que não é normal acontecendo. E agora o meu interesse se volta para esse lugar. Agora eu me interesso. Querido, se existe uma urgência nesses dias, é resgatarmos o interesse. Amém? Deus está nos chamando para perto, promovendo o sobrenatural. O Senhor está nos chamando para perto, promovendo aquilo que não é normal acontecer, Ele faz acontecer. E nós não conseguimos nem sermos perceptivos e nem nos interessarmos por aquilo que está acontecendo. Então, está ardendo, não está se consumindo, está permanecendo, e mesmo assim nós estamos dispersos. Mas falta o quê? O resgate da percepção e o resgate do interesse. Eu preciso me interessar pelo aquilo que está acontecendo. Entende? Eu preciso me aproximar, me interessar pela visão. Você vê que Moisés, ele diz: agora eu me virarei e verei esta grande visão. Ou seja, os meus olhos agora estão conectados com aquilo que está acontecendo. E muitas vezes está acontecendo, mas nós não estamos nos interessando. Então, nesses dias, onde são dias desafiadores, nós precisamos nos interessar por aquilo que está acontecendo. Amém? Viver no lugar essencial, no lugar secreto, viver no lugar de oração é desafiador, porque não adianta somente encararmos um modelo se não resgatarmos a percepção e o interesse. Então, quando a gente vê a vida de Moisés, a gente vê que Moisés ele se aproxima, ele se interessa, ele vê que a sarça não se consome. Ele vê que algo que está acontecendo está permanecendo, e o que permanece é verdadeiro. Muitas vezes as coisas ilegítimas, elas começam e acabam. Geralmente as coisas naturais, elas começam bem e até acabam. Mas algo está permanecendo. Isso é legítimo. Eu achei até que essa irmã, era fogo de palha. Começou bem, eu pensei que eles iam parar, mas não pararam, eles permaneceram. É algo legítimo que está acontecendo com eles. Algo legítimo permanece, as coisas de Deus permanecem. As coisas de Deus, elas não são momentâneas. As coisas de Deus não estão resumidas a um domingo, a um ato isolado. As coisas de Deus, ela permanece. Então, querido, você fica analisando e você vai analisar se é de Deus ou não até quando. Você fica com medo de se lançar num lugar mais profundo porque você está analisando os prós e os contras. Até quando? Até quando você vai ficar vendo se vai ouvir ou não a voz que te chama? Até quando você vai fazer prova das coisas do Senhor? Deus já te provou tudo que podia, entregando seu filho na cruz do Calvário, morrendo por você para resgatar você, para reposicionar você, para amadurecer você. E você fazendo prova o tempo todo, essa análise nunca acaba. Não, eu prefiro não me envolver. Eu prefiro não cuidar de ninguém, porque cuidar de pessoas me magoa.
eu já me magoei. Querido, quem vive de passado é museu. Amém? As coisas do Senhor, as águas do Senhor se renovam. Até quando você vai ficar analisando, apegado ao passado, sabe? Apegado a um lugar que já era para você ter se livrado dele. Ei, olhando para frente, eu me esqueço das coisas que se passam. Paulo disse, esquecendo das coisas que se passaram, eu agora estou olhando para o alvo, Jesus. Ei, existe algo grande diante de nós que não vamos acessar se ficarmos conectados a um lugar de dúvida, a um lugar onde eu não me aproximo pelo medo daquilo que pode acontecer. Querido, eu vou te falar uma coisa do fundo do coração e vou liberar uma verdade. Todos nós, se queremos ter um relacionamento maduro e um relacionamento duradouro, todos nós já precisamos estar preparados para perdoar. Se você quiser se relacionar com pessoas, ter amigos, ter discípulos, ter filhos espirituais, se você quiser ter vínculos maduros, se prepare para perdoar, porque onde tem ser humano tem problema. Sabe, irmãos, eu mesmo não tenho dificuldade como pastor de pedir perdão. Eu peço perdão porque eu acredito que os relacionamentos duradouros, eles são sustentados pelo perdão. Ah, pastor, mas para isso eu não quero. Você quer o quê? Chegar na igreja, sentar na tua cadeira, receber a tua porção e ir embora, trabalhar para você? O propósito de Deus não é individual. O propósito do Senhor é coletivo. É a partir de você afetar alguém. Então você precisa sair desse lugar onde muitas vezes nós estamos só nos preocupando com nós mesmos para começar a se preocupar com o outro. A cruz, ela tem uma madeira vertical, que aponta para o relacionamento com Deus, e ela tem uma madeira horizontal, que aponta para o relacionamento entre os irmãos. O Senhor diz que nós devemos amar a Ele e amar o próximo. Evangelho sem o próximo não é evangelho. Evangelho sem a aproximação de Deus e a partir da aproximação de Deus atingir as pessoas não é evangelho. Entende? Tem alguns comentários aqui. Eu vou estar lendo, né? Irmã Geni colocou: Deus é perfeito. Irmã Adriana, colocar dúvidas nas coisas do Senhor. Nós não podemos colocar dúvidas nas coisas do Senhor, né? Maiara, precisamos estar preparados para perdoar. É isso. Nós precisamos já estar preparados de antemão. A Carla disse sim. Ela concorda com isso, tá? Conecte a Viva. Só te decepciona quem tem acesso às suas emoções. Pessoas importantes na sua vida podem te magoar. Seja perdoador para tocar pessoas. É isso. Graça e paz, Paulo. Seja bem-vindo. Então, queridos, nós ficamos nesse lugar onde nós não queremos nos comprometer com a causa. A verdade é essa. E o comprometimento com a causa vai causar dor. O comprometimento com a causa vai causar desgaste. O comprometimento com a causa muitas vezes vai te deixar abalado. Mas não existe outro caminho para aquele que quer ser discípulo de Jesus. Jesus, ele disse: portanto, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Jesus está falando: faça o mesmo caminho que eu fiz. Então, comprometer-se com a causa é falar sim para aquilo que o céu está propondo, né? Para aquilo que Deus está propondo. Deus está te chamando para perto e Ele quer um resgate primeiramente daquilo que você é, um amadurecimento e desenvolvimento da sua vida,
Agora, não adianta Deus querer e você não entrar no lugar que Deus quer. Consegue entender isso? Sim ou não? Não adianta não acessarmos o lugar que Deus ele quer para nós. Adalberto disse: quem não perdoa não será perdoado. Se não perdoo, minha vida trava, não flui. Isso o Senhor ensinou a orar. Perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então faça conosco, Senhor, assim como nós fazemos com o próximo, com aquele que nos deve. Sabe, irmãos, manter relacionamento com pessoas que não desafiam a nossa vida é fácil. Sabe, ter um amigo que não se compromete com a sua causa, ele não é teu amigo, ele é teu conhecido. Os amigos se comprometem com a causa. Os amigos, quando ele vê alguém caindo no buraco, ele vai lá e quer tirar. Isso é ser amigo. Então, às vezes a gente acha que está cheio de amigo, mas ninguém se compromete com a tua causa. Sabe, existe 3 letrinhas que a gente coloca no WhatsApp: tamo junto, TMJ. Esse tamo junto é muito relativo, porque há uma urgência de se comprometer com a causa. Amém? Então, quem é Moisés? Moisés é alguém aqui que ele se interessa pela visão. Sabe? Deus está te chamando para perto. Se interessa por aquilo que está acontecendo. Mergulha na visão que Deus está proporcionando. Amém? Perceba o sobrenatural que Deus está liberando. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Quando Deus vê o interesse de Moisés, olha só, presta atenção. Vendo o Senhor que se virava para lá a ver, vendo o Senhor que Moisés se virou e deu atenção à visão, Deus bradou. Sabe, irmãos, nós precisamos nos interessar pelas coisas do Senhor. Deus não desperdiça. Deus é um Deus responsável. E Ele vai dar segundo as nossas estruturas, e Ele vai dar segundo a nossa busca, Ele vai dar segundo os nossos interesses. Então, a realidade é que Deus vai bradar. Muitos estão esperando Deus bradar. Muitos não sabem para onde estão indo, perderam a noção do propósito, mas a realidade é que não há interesse. Entende? Não há interesse. Se você quer ser um mestre e você não lê um livro que seja por mês, você vai ensinar o quê? Se você quer ser um pastor, você não lê a Bíblia, você não busca conselhos ou não se submete a conselhos, como você vai querer aconselhar alguém? Se interessa. Ah, mas eu quero ser um profeta. Você já estudou a história dos profetas? Primeiro, você já leu Daniel, Ezequiel, Jeremias, Amós, Ageu, Zacarias, Malaquias? Você foi ver como os profetas se portavam? Você já ouviu falar de um homem chamado João Batista? Interesse. Então esses são dias de nos interessarmos. Sabe? Nos interessarmos pela causa que começa em mim, mas não para em mim. A causa é a partir de mim. Quando você entender que a causa não para em você, você vai destravar. Quer ver uma chave para você destravar? A causa não é individual. A causa não para em você. Essa salvação egoísta, eu estou salvo. Tá, mas você está salvo.
O evangelho chegou até você, eu sempre falo isso em nossa igreja. Agora é a partir de você. Sabe, nós não podemos ser salvos sozinhos. Eu quero salvar o meu irmão. Eu quero que o propósito coletivo se estabeleça. E qual é o propósito coletivo? Um povo que está escravizado no Egito, que oram e Deus ouve o clamor do povo. E agora Deus está chamando alguém que vai startar essa libertação. Talvez você é aquele que vai startar a libertação da tua casa. Talvez você é aquele que vai dar início à salvação dos teus amigos na faculdade. Talvez você é aquele que vai encabeçar uma mesa, um pequeno grupo, e vai discipular pessoas e vai startar a salvação de pessoas. Então, você precisa se interessar por aquilo que é o propósito que Deus está desejando que aconteça, e começa de você. Quer ver Deus bradar? Se aproxima, se interessa, cara. Tira um tempo do teu dia, vá para um lugar a sós com Ele. Vá para o lugar essencial, para o lugar secreto. Reconheça a presença dEle, honre a presença dEle. Você quer ver Deus bradar? Pegue um telefone, liga para alguém, liga para algum irmão, faz uma chamada de vídeo. Quer ver Deus bradar? Pega 1 quilo de alimento, o arroz que tu gosta, o açúcar que tu gosta, leva para a congregação para a gente montar hoje mesmo, né? Ontem nós louvamos ao Senhor porque chegaram muitos quilos de alimento, né? E nós glorificamos ao Senhor porque já existem famílias. Esses alimentos já estão destinados. Quer fazer Deus bradar? Se interessa pela causa. Se interessa pela causa, querido. Em nome de Jesus, soma comigo. Eu preciso de ajuda, a seara é grande. Poucos são os trabalhadores. Sabe, quem quer trabalhar de verdade acaba sendo poucos. Alguns que querem trabalhar não podem nesse tempo. E é doloroso querer trabalhar e não poder. E muitos que podem, não trabalham. Sabe, se interessa pela causa. Aleluia. Aleluia. Deus, ele brada. Mas ele brada quando ele vê que Moisés se vira para ver. Quando Moisés se interessa pela sarça que arde, mas não se queima. Quando Moisés se aproxima. Aleluia. Cara, isso é um lugar de encontro. Deus e o homem se interessem pelos lugares de encontro. A qualquer momento, Deus, ele pode bradar e chamar teu nome. Ele pode chamar Fábio, ele pode chamar Adriana. Ele disse: Moisés, Moisés. E Moisés, ele responde: eis-me aqui. Eis-me aqui. Moisés se mostra disponível para ouvir o que Deus tem para ele. Você está disponível nesses dias? Você está disponível para ouvir a verdade dos lábios de Deus? Então vamos lá atrás. Vamos lá no início da live. Moisés está fazendo algo natural. De repente ele olha e percebe algo sobrenatural. Moisés vence. Moisés, ele é perceptivo e ele se interessa. Nós precisamos andar no natural e ser perceptivos. Perceber o sobrenatural e se interessar. Quando eu me interesso, eu me aproximo. Tudo que a gente se interessa, a gente se aproxima. Se você se interessa por um jogo de videogame, você vai se aproximar até comprar. Você vai estudar até entender. Você vai praticar até ser bom. Tudo que a gente se interessa, a gente dá valor. Moisés, ele se interessa. Ele se interessa pela grande visão. Ele se interessa por aquilo que está acontecendo.
Ele se volta para aquele lugar. Quando ele se volta, Deus brada, porque Deus ele gosta de interessados. Deus ele gosta de pessoas que se interessam. Eu também, como pastor. Sabe, irmãos, o reino não é por afinidade. Às vezes a gente gosta muito da pessoa, mas ela não se interessa. E às vezes vem aquele que a gente não tem nem tanta afinidade e ele se interessa. Então o que o Senhor ele disse? Ele disse, olha, a minha família é os que fazem a vontade do Senhor. Por quê? Porque quem faz a vontade do Senhor são interessados. E isso é que nos une. O interesse pelas coisas do Senhor. A vida no Espírito é que nos une. E para um líder isso é maravilhoso, ver interesse nos irmãos. Os irmãos mandando mensagem, fazendo pergunta, participando daquilo que está sendo feito, né? Se aproximando, isso é maravilhoso. Para um líder, é tudo que o líder quer. Moisés, ele ouve o brado do Senhor e Moisés diz, eis-me aqui, e disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Quando Moisés diz, eis-me aqui, o Senhor diz, olha, opa, tu entendeu, mas agora para entrar nesse lugar, tu precisa deixar a velha forma de caminhar e precisa caminhar numa nova plataforma. Ei, você entendeu? Moisés, tu entendeu? Tu se interessou? Mas agora tira as sandálias do Deus Ra, o Deus do Egito. Largue a velha forma de caminhar, porque esse lugar que estamos aqui é terra santa, é um lugar separado. E ontem falávamos na congregação na igreja, né, na Luzeiros, sobre santificação. Ei, Moisés, tu já se interessou. Tu disse, eis-me aqui. Só que você precisa se descalçar desses sapatos velhos do Egito e se apropriar da santidade de Deus. Uau! Se apropriar da nova forma de caminhar. Sandálias aponta para a plataforma, para caminho, né? Quando você vai ver lá, as sandálias são da preparação do Evangelho. Quando você vê em Efésios falando sobre a armadura, você vai ver que as sandálias são da preparação do Evangelho. E o Evangelho, ele é a superação de qualquer religiosidade, de qualquer religião. O Evangelho está acima da troca. O Evangelho já não é mais sobre obrigação, sobre interesse. O Evangelho está acima de tudo. Então, agora Moisés, ele precisa tirar a velha forma de caminhar, tirar aquela plataforma, e ele precisa agora caminhar sobre uma nova perspectiva, a perspectiva dos céus. O Senhor vai trazendo o peso da sua reputação. Olha o que Deus vai falar para Moisés. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Agora o ambiente ficou carregado. Pastor, mas eu não participo dos ambientes carregados. Eu não consigo entrar nesse lugar. Tudo tem um início. O início está lá atrás. Deus está te chamando para perto e você precisa querer estar. Você precisa ser perceptivo e se interessar. Você precisa se voltar para a visão e querer viver aquilo. Você precisa ouvir seu nome gritado por Deus. Porque Deus brada e chama Moisés. Agora, depois disso,
Seguir a paz e a santificação, sem a qual nós não veremos o Senhor. Tira as sandálias, tira a velha forma de caminhar, tira a plataforma que você vivia, e isso vai além de pecado, além de vida em trevas, mas muitas vezes também é a forma de ver o evangelho, de seguir, sabe? Não adianta você querer botar remendo novo em pano velho. Você não adianta querer colocar vinho novo em odre velho. Amém? Você está transicionando, você está indo para uma nova família de fé, você quer viver os próximos dias de forma sobrenatural, não adianta remendar, querido. Bota as vestes novas e parte para cima. Você consegue compreender isso? Não adianta querer colocar vinho novo em odres velhos. Ele tira as sandálias do Egito, do Deus Ra. Moisés, ele larga as sandálias. Mas tudo que ele aprendeu no Egito foi base para ele avançar. Então ele não desprezou aquele tempo velho. Moisés falava mais de 80 línguas. Moisés era um cara culto. Moisés escreve o Pentateuco e você acha que a base, a sabedoria estava em Deus, mas muitas coisas ele estudou no Egito porque era a maior biblioteca da época. Então não é sobre substituição, mas sobre dar valor a todos os processos. Agora, não tem como eu viver o novo, eu posso dar valor ao velho como experiência. O que eu vivi lá 10 anos atrás, eu posso dar valor. Mas eu ficar conectado, entende? Acaba que eu perco a movimentação dos próximos dias. Enfim, então você percebe aqui que Deus, depois de mandar ele tirar as sandálias, porque a terra é santa, Deus libera a sua reputação. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Que ambiente de temor, que visitação incrível. O que foi gerado mediante a uma resposta de Moisés. Moisés diz sim. E Moisés agora está imergido em um ambiente de visitação onde Deus se revela de forma grandiosa, ao ponto dele cobrir o rosto, dele temer. Acredito por tamanha glória e manifestação de Deus naquele lugar. Amém, queridos? Então Deus, ele está nos chamando para perto. Deus, ele quer nos resgatar e nos levar ao amadurecimento. Deus, ele quer que possamos nos mover a favor do processo coletivo, não só visando os meus interesses, mas a partir de mim. As pessoas, o todo, o coletivo, a igreja, ela precisa ser tocada. Então, Deus começa em mim, não para parar em mim. Deus começa em mim, para fluir através de mim a favor do todo. Amém? Então Deus depois libera o encargo a Moisés, nós lemos aqui, no início dessa palavra, e diz: o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Enfim, o fim da história, você sabe que Moisés lidera esse povo e gera, mediante a direção de Deus, libertação para esse povo. Deus quer nos resgatar, Deus quer trazer maturidade sobre nós, chamar para perto, produzir um resgate e nos amadurecer. E você? Vai dar uma resposta para o Senhor? Quantos vão dar uma resposta para o Senhor nesses dias? Coloque aí nos comentários. Quantos vão dar uma resposta para o Senhor nesses dias? Perceber o sobrenatural, se interessar, ser perceptivo. Quantos? Eu quero nesses dias. Não sei você, mas eu tenho sentido Deus me chamando para perto. Irmãos, olha que coisa linda aqui, ó. Olha essa família linda aqui, ó, na caneca.
Aleluia. Michel, olha lá teu desenho aqui, Michel, ó. Querido, se você quer um desenho incrível, feito por um profissional incrível, Michel Monsor está aí, ó. Olha lá, ó. Esse já é um antigo, temos que fazer um novo. É isso, pessoal. É isso. Queremos chegar mais perto, queremos ir mais profundo. Leva-me para mais perto, né? Eu quero ir mais profundo, eu quero conhecer o Senhor. Então esse amadurecimento precisa ser vivido por nós. Nós precisamos crescer, nós precisamos nos desenvolver. Agora, pastor, eu quero saber sobre as evidências de alguém que chega perto, de alguém que se interessa, de alguém que é perceptivo, de alguém que se lançou no propósito. Querido, existem algumas evidências, amém? Primeira é, você quer profundidade. Segundo, você conhece a Deus e tem temor a Deus, amém? Terceiro, nunca deixe o processo. Pessoas que vivem perto do Senhor nunca deixam o processo. Quarto, pessoas que vivem perto de Deus têm transformação constante. Todas as semanas, todos os meses, você muda, porque a glória te muda, a glória te transforma. Amém? E pessoas que vivem perto do Senhor são aperfeiçoadas, tá? E o objetivo é até chegar à estatura de varão perfeito. Então eu quero terminar essa live dizendo para você, você precisa sair do lugar da acomodação, que não te custa nada. Moisés poderia falar, não quero viver isso, vou continuar aqui cuidando do rebanho do meu sogro. Mas ele sai do lugar da acomodação, ele vai para o lugar do crescimento, que vai requerer tudo e custa tudo. Amém? Então tem dois caminhos que você pode pegar nessa tarde. O lugar da acomodação, que não te custa nada, fica de boa, fica tranquilo. Mas tem o lugar do crescimento, que vai requerer tudo e vai custar tudo. Amém? Então a vida de Moisés muda a partir dali. Moisés tem um encontro incrível, impactante com Deus. E a partir daquele lugar, ele agora vai liderar uma multidão rumo a uma terra, não de escravidão como outrora eles estavam, mas uma terra que emana leite e mel. Que o Senhor possa contar comigo, que o Senhor possa contar contigo. Agora o início de tudo é ouvir a voz do Senhor e ir para mais perto. Não sei você, mas nesses dias Deus está me chamando para mais perto. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, eu te dou graças, Senhor, nessa tarde. Te dou graças por todas as coisas. Te louvo, Senhor, por cada irmão, cada irmã. Senhor, que está aqui conosco, participando desse projeto lindo. Senhor, buscando uma profundidade, se envolvendo com as coisas do Senhor, com a Tua palavra. Palavra essa que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Muito obrigado por essas pessoas, Senhor, que estão dizendo sim para a Tua chamada, estão percebendo o sobrenatural invadindo o natural, estão chegando perto, estão se interessando pela visão, querem viver o que está sendo proposto pelo Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que possamos desfrutar de um bradar de Deus, que cada um possa ouvir os seus nomes gritados de dentro da sarça, que possam, Senhor, ouvir a confirmação das suas identidades, e que nesse lugar possam entrar no lugar da santidade, Senhor, arrancando as sandálias do passado e vestindo as novas sandálias para caminhar o novo, para caminhar para o novo e para aquilo que o Senhor tem. Pai, eu oro que a Tua reputação seja elevada diante dos nossos olhos, assim como o Senhor disse a Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Senhor, que o Senhor venha se revelar a todos nós e que assim como Moisés teve temor ao ponto de encobrir o rosto, Senhor, nós queremos temer o Teu nome nesses dias. Nós queremos
Senhor, entrar em um lugar de respeito pelo Teu nome, de honra pelo Teu nome. Senhor, eu oro e já te agradeço, Senhor, nessa tarde, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amigos. Estamos chegando aí ao fim. São 13 horas e 10 minutos. Eu quero agradecer você que já almoçou, Deus te abençoe, uma tarde de descanso. Você que ainda vai almoçar, como eu, que Deus te dê aí um tempo maravilhoso. Amém? Nós estaremos aqui amanhã novamente, ao meio-dia, e eu espero você. Amém? Nós estamos divulgando aí nas nossas redes sociais. Pega aí o banner que a gente está enviando, coloque nas tuas redes sociais, coloque nos status e vamos juntos divulgar para que possamos alcançar o máximo de pessoas e que possamos nos aprofundar. A proposta é uma jornada da profundidade. Deus abençoe vocês. Fiquem com Ele. Amém? Deus abençoe.